Abençoa nosso pastor, Deus Alan, meu Pai. Abençoa, meu Pai do céu, a sua esposa, seus filhos e todos os seus familiares. Abençoa, meu Deus, também, Pai, a família do teu céu, a sua esposa, seus dois filhinhos, meu Pai. Abençoa, Deus, Espírito amado. Também, Pai, segundo o pastor, o presbítero Tiago, a sua família. Abençoa também, Senhor, agora, Pai, ó Pai, o presbítero, seu Pai, ó Pai, terceiro, quarto dirigente, ó Pai, do Supremo Grau, a sua esposa, seus familiares. Abençoa, Jesus Cristo amado, tempo de graça, meu Deus. Abençoa, Jesus Cristo também, meu Pai. Meu Pai, o grupo de evangelistas, meu Pai. Abençoa o nosso reverendo, Pai, que está na frente desse trabalho, do grupo de evangelistas, meu Pai. Abençoa todas elas, sua família. Abençoa todos os componentes do grupo de evangelistas, meu Pai. Ó, Pai, que está nessa manhã, meu Pai, para visitar as pessoas, meu Pai, enfermos, meu Pai, preciso da glória, Pai, meu Pai, evangelizar, meu Deus, Pai, que a tua palavra no livro, meu Pai, ó Senhor, meu Pai, meu Pai, neste mundo, meu Pai, meu Pai, nosso meu Pai, que estamos vivendo nos últimos dias aqui na terra, a tua palavra no livro de Ezequiel, capítulo 7, e versículo 23, o texto do dia, o fim vem, o fim vem. No versículo 23, nos diz que a terra está cheia de crime e sangue e a cidade cheia de violência. Sai, demônio da violência. Sai, Satanás. Sai, demônio de violência. Confirma a tua bênção da tua glória, Senhor glória. Livre de todo mal, Senhor glória. Abençoa, Deus Espírito amado. De graça, por da vitória. Abençoa o corpo do obreiro, meu Pai. Da tua hora, os obreiros, que queres azar. Abençoa os visitantes da tua Pai. Confirma, meu Pai, a bênção da tua vitória nesta manhã, meu Pai. Fala conosco através, meu Pai, a ensinamento da tua palavra. Abençoa, Jesus Cristo amado. Tua graça, querido Pai. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por ter deitado, ter dormido, que o Senhor tem me acordado e sustentado até agora. Em nome de Jesus Cristo, amém? Não, vamos deixar as mãos para o céu. Vamos receber nosso pastor Manuel com palmas. Bem alegre para Jesus. Saúdo na alegria, faça a vontade de Cristo Jesus, Senhor da glória. Pode sentar, amados irmãos. Irmãos em Cristo Jesus, o Senhor da glória, graças ao Senhor que nos deu esta oportunidade constantemente, e nós devemos estar sempre agradecidos, porque na verdade a palavra nos motiva a isso, a palavra do Senhor, amado Deus. Eu quero convidar minha esposa para a participação. Daqui a pouco iremos meditar na palavra de Deus. Quem esteve aqui no sábado, tivemos a comentário sobre as bem-aventuranças do cristão, que é a palavra de Deus que nos anima e nos reanima. A palavra do Senhor nosso Deus. Cumprimento a amada igreja na santa paz e Senhor Jesus. Igreja, vamos louvar o nome santo do Senhor com louvor hit da harpa cristã. Quem souber nos ajude. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Quem souber nos ajude, tá bom? Número 20. Pecado. Livres do pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele é como foi na cruz para nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro
divino amor, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se em vossa senda sombras vem cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. E graças a Ele. Igreja, eu sei que sabe que o Senhor já orou, mas nessa manhã vamos fazer uma breve oração em favor da nossa família. Eu sei que todos que estão aqui têm uma família. Vamos orar pelos nossos entes queridos, aqueles que ainda não servem o Senhor. Do Senhor venha de encontro, alcançar e fazer uma grande obra. E orar por todos os pastores, os obreiros, missionários que saem para levar a palavra de evangelismo na igreja. Porque se hoje nós estamos aqui, porque alguém falou de Cristo para nós. Vamos orar pelos doentes também. Glorioso Deus bendito, aqui está a tua igreja. E pedimos, Senhor, perdoa a nossa sábia, porque somos sábios diante de ti. É santo, misericordioso. E nesta manhã, meu Pai, vem de encontro a nossa casa, a nossa família. Ah, meu Deus amado, teu filho, tua serva que aqui está, Jesus amado. Ah, eu sei, o Senhor conhece a cada coração. O Senhor sonda, o Senhor sabe quem vier aqui buscar. Venha de encontro, Senhor, a vida delas, a vida deles, Senhor, alcançar poder graça. Que eles venham olhar somente para o alto, olhar somente para aqueles, Senhor amado, que deu a sua vida pelos nossos pecados. Que Jesus Cristo, nosso Senhor amado, que Jesus sobre a vida dessa mulher e sobre a vida desse homem. Visita a casa dela, Senhor, a família dela. Dá um grande livramento, meu Deus querido. Abençoa os teus servos, abençoa os pastores, os obreiros, Senhor, os colaboradores, as suas filhas, Senhor, que saíram para levar a palavra, Pai amado, de salvação, meu Pai, que essa alma vida se render a ti. Meu Deus amado, nós fizemos sacrifício na terra, mas ainda temos o teu santo verdadeiro que clamamos e sabemos que é o coração. Venha guardar nosso país, Senhor, guarda o Brasil, livra dos braços de morte na cidade do inferno. Vai ter contra a vida, Senhor, na nação de Israel, todas as nações, Senhor. Eu sei que as tuas mãos potentes, sabe, Senhor, amado, sobre eles. E dá um grande livramento, Senhor, dos teus servos, as criancinhas, e aqueles que estão nos hospitais, Senhor, que estão chorando. Oh, meu Deus, aqueles que estão matados. Meu Deus, o teu Pai, vem na luz dos teus céus. E Jesus amado, visita eles, esqueça o coração. Tu conhece, Senhor, tu sabe a necessidade dessa mulher. Supre, Senhor, as necessidades, retire os laços de morte. Vai jogar o poder, Senhor, dar livramento. E vinha guardar a tua igreja na terra. Guarda, Senhor, teus filhos, mata a tua serva, meu Pai. Abençoa grandemente, meu Deus amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E permanece o Deus de glória em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E glorificado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela tem esta incumbência de nos edificar cada momento em Cristo, o Senhor da glória. Já iremos meditar nela, nesta palavra. Eu me lembro que tinha outros. Quem estava no outro sábado? Quem estava? Já são outras pessoas que estão, porque é bom que acompanhemos o ensinamento para que nós sintamos cada momento a mais edificado
edificados nele, no ensinamento. Estivemos no outro sábado sobre a promessa relacionada aos bem-aventurados. Bem-aventurados mansos para os pacientes, assim por diante. E a palavra é digna de aceitação. A palavra do Senhor nosso amado Deus. Nós vamos meditar, como os irmãos que estão aqui são outras pessoas. Vamos ainda fazer uma reprise desta palavra sobre bem-aventurança. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículos 2 e 3. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Apocalipse. Quem sabe o que significa a palavra Apocalipse? Para quem não sabe, descobriu, a palavra Apocalipse significa revelação. Revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu. E aí foi distribuído, falou o anjo. Apocalipse capítulo 1. Isso. E Deus entregou a Cristo, Cristo entregou o anjo entregou a João. Exatamente isso. Diz aqui a palavra do Senhor Deus. Isso, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse significa revelação. Revelação de Cristo, o qual Deus lhe deu. Ele entregou na responsabilidade do anjo. E o anjo entregou a João. E João distribuiu as 7 igrejas da Ásia. Quero também dizer aos irmãos que, se porventura tiver irmãos de outro ministério, ou pessoas que ainda não é crente, sejam todos bem-vindos em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Tem irmãos que congregam em outro ministério? Então sejam todos bem-vindos em Cristo, Senhor da glória. Tem pessoas que não é crente? Estão conosco? Já aceitou Cristo? Seja bem-vindo também. Sejam todos bem-vindos. A Bíblia diz que que a salvação não possui placa. Pode encontrar nas nuvens, não sabemos se que igreja congregamos no passado. Todos encontrarão com o mesmo senso de amor eterno, de fraternidade sem fim, claro. Por isso que é bom amar a Cristo e também a família dele. Vamos ler o versículo 2 e 3. Mas o versículo primeiro está assim, da segunda até para complementar a palavra. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. Então, o Apocalipse ele tem essa corrente de comunicação, não é? Deus entregou a Cristo, Cristo entregou o anjo entregou a João, e João distribuiu as 7 igrejas na época que estavam na Ásia Menor. Vamos ler o versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Diz a palavra. Pode sentar, vamos meditar e orarmos. Palavra de Deus. Pode avaliar que podemos avaliarmos que a palavra de Deus ela
é uma doutrina que nos facilita a compreender melhor. Primeiro, por verdade, pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo que está em nós, para que nos leve ao interesse de conviver com esta palavra, interessados cada momento a mais em crescimento, tanto na graça como no conhecimento. E a palavra ela traz uma demonstração que pode alcançar todos que têm desejo, que não está especificando pessoas, e sim o senso de cada um, dizendo: bem-aventurados, diz a palavra de Deus, bem-aventurados aqueles que lêem, e bem-aventurados que ouvem as palavras da profecia, desta profecia, e guardam, porque o tempo está próximo. Claro que é o próximo de Deus, não é o nosso próximo, não é o nosso calendário, é o calendário de Deus. Mas a vida de cada pessoa sempre está próxima, porque a nossa vida ela passa como vapor rapidamente, como está escrito na própria palavra de Deus. Só que nós convivemos com a palavra, nos entendemos muito bem motivados, ou sentimos muito bem motivados. Por que motivados? Porque a palavra está referindo às pessoas de todas as classes, pessoas que não sabem ler, pessoas de autoconhecimento, sem a acepção de cor, raça, assim por diante, ou nação, mas a palavra está referindo bem-aventurado e bem-aventurados. Uma pessoa, ela é bem-aventurada quando lê a palavra ou ouve a palavra e crê. Um grupo grande de pessoas são bem-aventurados. Os irmãos podem avaliar, e a palavra bem-aventurado está no singular, falando com uma pessoa, mas depois vai para um plural, abrangindo todas as pessoas. E ouve a palavra e guarda. Para qual finalidade? Os bem-aventurados, para o encontro com Cristo. Literariamente, no momento exato, os bem-aventurados são palavras que significam bem-sucedido, bem convivido e também bem seguro, com a segurança máxima em Cristo Jesus, o Senhor da glória. O bem-aventurado demonstra uma possibilidade, ou seja, um ministério pessoal. Então Deus conclui cada pessoa, cada um, na posição da bem-aventurança. Um é bem-aventurado. Todos que guardam as suas palavras, os seus mandamentos, que não são pesados, e a doutrina mais fácil de se compreender e guardar é a doutrina do Espírito Santo. Já tivemos esse comentário algumas vezes. Qual a doutrina mais fácil de se compreender? Já descobriram? É algo que precisamos estar sempre bem informado, para que não haja imperfeição. Ao contrário, a pessoa dificulta tudo aquilo que está mais bem sucedido. Então, a doutrina mais fácil de se compreender e seguir é a doutrina da salvação.
Talvez alguém, não sei se sabe, vocês descobriram isso, mas quando se refere ou a ouvir a palavra, crer na palavra, é uma produção. É uma produção digna de justificação. Por isso que, uma vez mais outra, que é importante, a doutrina mais fácil de se compreender e até mesmo viver é a doutrina da porque nós estamos nesse comentário de ensinamento e a definição dele. Quando alguém ouve a palavra e crê, a crença é a produção. Ela produziu fruto. Que fruto? Fruto digno de arrependimento e já foi colocado, ou seja, já diretamente enquadrado na lista dos bens, e aí vem o testemunho, que é a alegria da salvação. A salvação começa por esse processo. Lá no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, no versículo 17, a palavra nos ensina que a bem-aventurança na vida de uma pessoa e de mais pessoas, ela surge no momento que a pessoa ouve a palavra e crê. Essa palavra, questão de ouvir a palavra e crer, creio que o mundo já até se atualizou melhor nesse comentário. Quando a pessoa ouve a palavra e crê, o que ela produz? Ela produz fruto digno de arrependimento. Então ela recebeu a bem-aventurança de graça. Aí, por isso que a doutrina da salvação, ela fica na Bíblia Sagrada, ela representa algo prático. Segundo a palavra, é teórico e prático. Teórico porque fala, Jesus falou. E prático porque ele fez. Prático porque ele fala. O teórico porque ele fala. E prático porque ele faz. Teórico porque ele falou. E prático porque ele fez. Aí vem com abundância o Espírito Santo nos testificando que somos filhos de Deus. Mas primeiro é através de ouvir, crer, produzir e ser justificado. Está compreendendo? Ouvir, crer, produzir e ser justificado. Já em Mateus 3, versículo 9, na sequência, como estudei, na pregação de João Batista, ele expressou: produzir, pois, frutos dignos digno de arrependimento, para que saibais que o nosso Deus não se limita à sua palavra. E aí ele continuou dando as mesmas instruções, em outras palavras, sobre a bem-aventurança, os bem-aventurados. Palavra do Senhor, ela continua nos exaltando. Por isso que lá para um determinado horário, pode ser alta noite, ou madrugada, ou dia, a bem-aventurança, ela mora com os que recebem a palavra.
Estão compreendendo bem ou não? A bem-aventurança, o quê? Ela mora. Quando a pessoa ouve a palavra e ela aceita Cristo de coração e entra nessa lista dos bem-aventurados, aí a bem-aventurança passa a morar dentro de nós. Porque não é só escrito na palavra, mas também nos nossos corações. Nós já tivemos várias vezes. Aí entra o processo. Bem-aventurado o varão que... Não vou ler porque os irmãos conhecem, eu acho. É Salmo 1, não é isso? Bem-aventurado o varão que não anda segundo os ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem anda pelo caminho dos pecadores. Mas antes tem o quê? A palavra é prática. Antes tem o que fazer na lei, e na sua lei medita. Então a ansiedade, ela fica a nós, referente à bem-aventurança. Meditar na palavra dia e noite se refere, pessoal às vezes no trabalho, na produção, em casa, mas ela é muito bem suprida com o potencial divino através de ler, ouvir, para quem talvez não saiba ler, ouve e guarda. E aí entra o processo que, como estão referindo na palavra, ele tem uma vida de meditação dia e noite. Por quê? Porque dia e noite, porque o Espírito Santo, ele veio sobre nós para fazer orar. Então ele não vem um dia e depois falha outro. O Espírito Santo não vem um mês e depois o outro não. O Espírito Santo ele não entra em nossas vidas e depois sai. A menos que a pessoa rejeita, não queira. Aí é outra coisa, mas não é o Espírito, a obra do Espírito Santo que atua assim. É a posição que a pessoa está referente à palavra de Deus. Meditação. Vamos ver, a irmã lê para nós, a irmã Carimesco, como sempre, aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 23. Aleluia e graças a Deus. 14 do Evangelho de João, capítulo 14, versículo, pode ser o 23 até o 26, 3 versículos. Morada, compreender? Prossigo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto, estão convosco. Mas aquele Consolador, Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso. Então tem esta evidência do Espírito Santo, esse potencial do Espírito Santo com a promessa garantida por Cristo. E quando ele expressou esta profecia, ele ainda estava na terra. Só que
prometeu e não falhou na sua promessa. Porque a promessa de Deus em Cristo, ela é com base no juramento de Deus. Nós não podemos jurar porque não podemos cumpri-lo, mas Deus pode. Então ele fez a promessa nos textos e contextos bíblicos, ele fez a promessa de nos sustentar na bem-aventurança com juramento. Aí ele expressou: quando alguém ouve a palavra e crê nesta produção de arrependimento, entra no processo do amor de Deus. O amor de Deus entra plenamente em nossas vidas, uma vez por todas. Mas somos vários, somos às vezes fracos. Mas o Espírito Santo que mora nos que aceitam na vida dos bem-aventurados, ele nos sustenta. Ele nos faz nos lembrar de algo que já vemos nas Escrituras, nós já lemos, e agora vem o processo da reflexão lá do passado e lembrando cada momento. Pois bem, essa a doutrina, e ela não é difícil. Sabe por quê? Porque a irmã acabou de ler, eu acabou de referir a irmã João 14, 23, que não é só mediante palavras, mas na prática, porque o Espírito Santo, ele é conhecido como Consolador. O mundo está agitado de várias maneiras, de tal maneira que não é nem necessário detalhar, porque todos que convivem sabem. Só que dentro dos bem-aventurados existe o quê? Consolo. Por que esse consolo? Porque o contrário de ser consolado é ser inquieto. É ser excessivamente dominado pelo medo da morte. O contrário de ser consolado. Só que o Espírito Santo, ele é Deus em nós. E a aceitação da palavra é nós em Deus. Glória a Deus. Estão compreendendo? O Espírito Santo é Deus em nós. E a nossa aceitação, nós em Deus. Então, nós somos os bem-aventurados, não somente são filhos de Deus, mas amigos de Deus. Então, a honra é ligada da terra aos céus. Glória a Deus. A perseverança. Está compreendendo? São chamados amigos. Quem já leu isto? Não leu ainda? Vamos analisar aqui no capítulo 15 do Evangelho de João. Aonde o Senhor da Glória faz esta declaração com segurança, porque a palavra ela é absolutamente digna de confiança, e quem nos leva a confiar no Senhor da Glória é uma própria pessoa forte que está dentro de nós, e esta pessoa forte dentro de uma pessoa fraca é o Espírito Santo forte que está dentro de uma pessoa fraca. Glória a Deus! E o Senhor nosso amado Deus. Aqui no capítulo 15 do Evangelho de João,
E versículo 15: já não vos chamarei cegos, porque o cego não sabe o que faz o seu Senhor, mas vós sereis Amigos. Chamado amigos. Quer dizer que a bem-aventurança leva Deus a entrar em nós e nós entrar nele. Pode ler o 14? Vós sereis meus amigos, se quiserem. Compreenderam ou não? Amigo nesse sentido bíblico, e até na área secular, na vida secular, quando se trata de dois amigos com sinceridade, a confiança é máxima, um para com o outro. Como diz o provérbio popular, pode confiar de olhos fechados. Tem esse popular como uma expressão de uma garantia 100% confiante, Senhor da Glória. Olha aqui no versículo 14, como a irmã leu, o que Jesus está dizendo? Já não vos chamarei servos, mas vós sereis meus, se fizerdes que eu vos mando. Aí é o texto, o contexto que lemos no Apocalipse. Bem-aventurados que ouvem os que lêem, bem-aventurado que ouvem o que lê, bem-aventurados os que ouvem, os que leem. Abrange as pessoas, de um modo geral, sem nem um tipo de acepção. Senhor da glória. Agora, veja bem, se o bem-aventurado, ele tem um Consolador constante, tem o Espírito Santo, conhecido traduzido na palavra grega, é o Paracleto. O Espírito Santo é chamado de Paracleto, que habita na vida dos bem-aventurados. Paracleto significa pessoa forte, que venham ajudando pessoas fracas, até que o fraco se torne forte e perseverante na palavra. O Espírito Consolador, nós estamos comentando, e Ele ficará conosco. E ainda a palavra nos diz que como morada de Deus. Por esse motivo, aceitando a palavra com sinceridade. Palavra com sinceridade, como diz a mesma palavra. A palavra sincero vem de uma origem da palavra sincera. Sabiam? Porque a Bíblia Sagrada, ela usa muito a cultura do passado e do presente. Os fabricantes de vasos de barro já tinham aquela profissão e também experiência. E eles fabricavam vasos. E os vasos naquela época, até hoje ainda, alguns lugares se colocam no sol, seca no sol. Quando o barro é bem preparado, ele passa pelo sol e não representa trincos. Mas outros, às vezes, por um descuido de preparação, o sol trincava alguns vasos. E eles, para não perder aquele vaso, eles usavam cera, todos conhecem, né? Cera de abelha, cera, tem vários tipos de ceras. Cera de pau de mel, eu tenho mel, e guarda o mel é a cera, quem sabe? Para quem não sabe, os favos, é as ceras que cobrem. Aquela cera serve também para fazer esse tipo de reparos
dos vasos. E quando o vaso seria trincado, eles passavam a cera e pintavam o vaso com a mesma cor que da pintura que o vaso possuía, que eles usavam para pintar o vaso. Aí os compradores chegavam para comprar os vasos. Só que alguns descobriram que quando colocava água, às vezes surgia uma pequena umidade pelo lado de fora, a cera ela segura mais que tanto como o vaso pronto, sem passar cera. Então eles aprenderam a comprar vasos. E eles, quando iam comprar um vaso, pegavam o vaso, colocavam na direção do sol. E se tivesse o vaso sem cera, o sol não descobria que ali tinha um vínculo que foi remendado. Então surgiu a palavra: nós queremos vasos, mas sem cera, que é a palavra sincero. Por isso que Paulo diz nas suas epístolas: sejam, pois, sinceros, filhos de um Deus verdadeiro, sem parcialidade. Então aí surgiu a palavra de si. Significa sem trincos. Sem trincos, isso. Significa sem cera. A palavra de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, que sempre está funcionando. Por isso que o culto de ensinamento é a origem da palavra de Deus em Cristo, que é o verdadeiro culto de cura divina. Compreenderam? Aí, quando a pessoa recebe, por que é o verdadeiro culto de cura divina? Porque ainda ontem, no outro comentário, na igreja, nós tivemos chegando à conclusão que quando a pessoa é ensinada por Cristo, lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, esse diz na sequência, quando a pessoa ouve a palavra de bom grado, de boa aceitação, é uma demonstração ilustrada que ela está ouvindo a palavra sem cera, sem rachos, sem dúvida, e sem, questão da pessoa não prestar tanta atenção. Aí vem a que eu estava comentando, que Jesus disse que a palavra, para quem não presta atenção, ela é encoberta. E ela é tão encoberta que o Senhor fala por parábolas. Os que têm interesse, buscam e descobrem. Por isso que é bom. Aí ele disse, quando a pessoa abre o coração, um coração sem cera, coração sem, que significa o quê? Sincero. Compreenderam? Sem rachos, sem trincos. Crê, como diz as Escrituras, então a facilitação até para receber a cura física, segundo a palavra, é facilitada. A palavra de Deus. Então analise como é importante avaliar o que temos. Por onde comecemos? Comecemos por um processo mau ou processo bom? Processo bom. Se a irmã quiser ler Filipenses capítulo 1, versículo 6, analisemos bem os bons princípios da aceitação da palavra de Deus e a continuação dela, a continuidade dela, da palavra. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Isto. Tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus. É riqueza espiritualmente falando. Riqueza
a pessoa ouve a palavra e ela crê, imediatamente ela já está ingressada na boa obra. Estão compreendendo ou não? É a questão da perseverança que nos ajuda em Cristo. Deus iniciou em uma pessoa, seja homem ou mulher, qualquer tipo de pessoa, assim que aceita a palavra, ali Deus fundamentou a boa. Quem está compreendendo? Por isso que não podemos ser parciais, mas responsáveis por isso, por aquilo que recebemos, que sabemos. Ele implantou em nós a boa, através do quê? A palavra que vem junto, que é contida em virtude. E o selo do Espírito Santo imediatamente beneficia os que ouvem a palavra de imediato. Só guarda a palavra, só guardará, só guardaremos, porque o selo está conosco. O selo da promessa começa em nós a boa obra e nos revela o presente, nos revela o futuro, ou seja, a vida com Ele, o encontro com Ele, com Cristo, o Senhor da glória. E de maneira alguma afastará a palavra bem-aventurada. Bem-aventurados. Nós já tivemos esse comentário várias vezes sobre a boa obra que Deus começa, os que ouvem a palavra e as guardam. Mas vamos fazer mais uma reflexão sobre isso aqui em Efésios capítulo 1, no versículo 13 e 14, sobre Deus implantar em nós o bom fundamento, conhecido expressado pelo apóstolo Paulo, os apóstolos, enfim, como princípio de uma boa obra. E ela não fica por metade, porque a consumação, a garantia, já foi registrada lá na cruz do Calvário. Aleluia e glória a Deus. E Ele, Jesus, sustenta a igreja à sua direita. Glória a Deus. Espiritualmente falando. Encontrou aí Efésios capítulo 13, 14. A Epístola aos Efésios, não quiser ler, o irmão aí pode ler. Pode ler, irmão mesmo. Isso. Depois que a pessoa ouve, valoriza o que está ouvindo, o que ela recebe de Deus em primeiro lugar? O selo da promessa, o Espírito Santo, como selo da promessa. E vem como algo que Deus tirou dele mesmo, que é o penhor da herança. Deus tirou de si mesmo o Espírito Santo e nos deu como direito nato, direito adquirido de graça pela boa obra, ou seja, através do testemunho da boa obra que o Senhor da glória começa em nós. Primeiramente, Ele nos
dá o selo do Espírito Santo para entender. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, você fala, no qual também vós estáis, não é isto? Tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele o que também crido, vírgula, e fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Está ligado no processo dos bem-aventurados. Os bem-aventurados. Então aí o que leva a nos meditar constantemente é o Espírito Santo, que é uma pessoa forte dentro de nós. E a Bíblia diz que isso é tão gratificante e tão gradativo, tão de progresso, que a palavra chega a nos complementar com essas explicações, que o qual é o penhor da nossa. Então não tem como a pessoa ter dúvida se ela está salva agora ou não. Não existe essa palavra, será que estamos preparados? Não existe essa palavra, será que você está preparado? É uma interrogação até, mas quando entendemos bem a palavra, acompanhada com a graça, eu não posso falar para mim mesmo, será que eu estou preparado? Não, a palavra é digna de confiança, eu não estou preparado, mas Deus me preparou. A igreja pode não estar preparada, mas no sentido espiritual, não está preparada de si mesmo. Mas quem nos preparou é Deus. Então não tem espaço para um interrogativo duvidoso, de maneira nenhuma. Porque ele vem com a finalidade de iniciar em nós a boa obra no bem-aventurança. E essa providência de Deus a nós, dada pelo Espírito Santo, ela está funcionando no presente. Vamos em Romanos capítulo 8, verso 16. Quem gosta de examinar a palavra, sabe, irmãos, que é a doutrina que mais inspira o cristão, é a doutrina da salvação. É a doutrina que a pessoa sente plenamente inspirada. Ou alguém sente inspirado. É a doutrina da salvação em Cristo Senhor. Romanos 8, verso 16. A irmã Bê pode ler. O mesmo Espírito nos testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo não é uma força simplesmente ativa, como tem uma seita que identifica isso, que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas uma força ativa. Mas aí a palavra está dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele testifica. Uma força é hábil com a ajuda do raciocínio, mas não fala. Agora, uma pessoa testifica. Então, aí as irmãs que estão acompanhando, os irmãos, analisem bem. O Espírito E maiúsculo, referente ao Espírito Santo. Isso, vindo de Deus pelo intermediarismo de Cristo, pela mediação de Jesus. Vem em nome de Jesus. E Ele continua nos mantendo selados. Quer dizer, conservados, mesmo em nossas falhas. Mas temos a oportunidade de ter o Espírito, ele não é somente consolador, mas ele é o Espírito perdoador. Glória a Deus! Não tem como a pessoa, às vezes, inventar alguma desculpa sobre isso, não. Deus não aceita transferência de culpas, porque quando nós pedimos perdão,
tem uma pessoa dentro de nós para nos perdoar. E tem uma pessoa também dentro de nós para nos destruir. Que dizendo, olha, isso não pode porque você é pecado e você é um filho de Deus. Aleluia. Tão bom é a palavra do Senhor nosso amado Deus. São os bem-aventurados. Por isso que a Bíblia nos mostra que nós temos algo dentro de nós que diz assim, ó, a vinda de Cristo está próxima. Esse aviso está onde? Dentro de nós, através do trabalho, da boa obra que Deus começou de dentro para fora. De dentro para fora. Exatamente. E dentro de nós temos esse testemunho. Quando alguém diz assim, olha, a vida de Cristo está próxima, como outro não mexe da fé, e ele vai responder assim, é verdade. É uma verdade dentro de mim, é uma verdade dentro dos servos de Deus. Servo de Deus é a verdade, testificando, testemunhando, confirmando a verdade. É verdade com verdade. Glória a Deus! Esta palavra do Senhor nosso amado Deus. E relembrando o Salmo 1, o salmista descreveu os detalhes da bem-aventurança, para que a pessoa não pensa no contrário. Pode até pensar o contrário que a gente fala, mas de repente vem a ajuda do Espírito de Deus que está dentro de nós. E aí passamos a sentir o que o Espírito Santo trouxe para dentro de nós. Ele trouxe a alegria de salvação. A alegria da salvação. Não existe tristeza porque está salvo. A área da salvação só produz alegria. Temos tristeza com as calamidades da vida, às vezes conosco mesmo, familiar, assim por diante, social. Mas a tristeza, por motivo de ser salvo, ela não acontece. Porque essa salvação, ela é a alegria suprema do Espírito de Deus que está dentro dos salvos. Glória a Deus! Muito lindo essa palavra. A palavra do Senhor, nosso amado Deus. Que está compreendendo? Quanto é que Deus começa a boa obra em uma vida? Quando Ele começa uma boa obra em uma vida? Quando aquela vida ouve a palavra e crê e pratica. Aí Ele fundamentou a boa obra porque nos deu o quê? O Espírito Santo. Porque estamos lendo assim. Aí vem as controvérsias, mas dentro de nós está a defesa da fé, devido à ajuda de Deus em Cristo, colocar dentro de nós os processos da bem-aventurança. Ainda dá tempo de dar uma olhada aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Abra lá, se vocês quiserem. E para o Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, aqui no capítulo 5. Louvado é o nome do Senhor da glória. Sendo esse fechamento tão lindo da palavra do Senhor, nosso amado Deus. Jesus deu esse sermão, ele foi o início. Esse é o primeiro sermão dos sermões que o Senhor da glória escreveu aqui na Bíblia. Ou profetizou assim por diante. E esse sermão, ele começou com o primeiro sermão.
Com o primeiro comentário, continua em continuidade do sermão. E é o primeiro dos sermões que ele começou, quando ele começou já a implantar os seus sermões da grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. Assim por diante, ele continuou com os sermões, mas nesse sermão, referente aos bem-aventurados, o primeiro que ele começou, porque a boa obra começa assim. Versículo 2 diz assim: Jesus, pois, vendo a multidão, ou as multidões, subiu ao monte, tendo eles assentado. Ele pregava sempre de pé ou sentado. Vê que ele era uma postura suficiente e um tempo apropriado para que as pessoas pudessem refletir o que ele estava dizendo. Era algo que ele levava o povo acima das emoções, das nossas emoções, e colocava o povo dentro da razão, coisa certa da palavra de Deus. Tanto da palavra de Deus. Ele assentando e aproximando-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo, ele se pôs a dizendo, veja bem, no versículo, depois ensinaram, dizendo, no versículo 3, né? Bem-aventurados os, a palavra na minha Bíblia é traduzida, bem-aventurados humildes, é a mesma que o corpo de espírito, é pessoas que, mesmo que ela saiba, mas ela considera como se não soubesse ainda, ela sempre considera como uma aluna de Deus. É alguém que mesmo que tem sabedoria, mas ele ainda considera uma pessoa necessitada de aprender do Supremo Criador. Essa é a primeira expressão da bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Na minha está escrito assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles é o reino dos, está ligado, bem-aventurança. A irmã leu o versículo 4 e 5. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão. Isto, a terra prometida é dos mansos. No Salmo 37 a gente vê mais ou menos, encontramos os pais mais ou menos 4, 5 ou mais vezes que os mansos herdarão a terra que será iluminada com a glória do céu. Oh, aleluia! É aquela terra de especificação na palavra. Os mansos herdarão a terra, diz a palavra de Deus. O versículo 4 diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão. Isso, choro, existe o choro fingido. No Antigo Testamento existiam pessoas que choravam porque era pago para chorar. Quando a filha de Jairo morreu, o povo estava ali para fazer aquele comentário de lamentação e chorando. Só que o choro era pago. Eles tinham um salário, ou seja, uma cota assim para ser recompensado para fazer aquele comentário. Então eles faziam o comentário chorando. Era um choro que não era bem. Os irmãos podem ver que quando Jesus chegou e falou, ele não está morto, mas dorme, os que estavam chorando passaram a sorrir. Zombando e Jesus sorrindo de Jesus. Mas antes eles estavam o quê? E que tipo de choro era aquele? Fingido. Existe também choro causado por emoção pessoal. Qualquer coisinha chora. E existe o choro relacionado com a verdade plena de Deus, relacionado ao Espírito Santo. Esse tipo de pessoas bem-aventuradas, os que choram, no sentido de lamentar sobre erros e erros muito graves. Jesus lamentou
Só que esse choro que está falando aqui é o choro que a pessoa sente o peso da injustiça, e a pessoa chora de tristeza, porque aquilo que deveria ser justo não está sendo justo, e ela está agora numa posição de exercer a justiça de Deus. É bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Versículo 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Pessoas que gostam da coisa justa, ele pensa em Deus, pensa em si mesmo e pensa no próximo. Então isenta o egoísmo. Esse tipo de pessoas é bem-aventurados. Muito lindo a palavra que cada momento nos orienta mais. O versículo 7 está referindo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é misericordioso? Pessoa que não retém outra pessoa referente à liberação do perdão. É acordo. As pessoas que são dadas para o perdão, sabe o que é dado? Oferecido. Arrependa e eu te perdoarei, é o que Jesus disse. Ele é dado ao perdão. Arrependa-vos, e eu vos perdoarei e vos oferecerei o reino dos céus. Aleluia! Não é nada mais do que isso. É a justiça. Aqui no versículo 6, nós estamos comentando, né? Sede de justiça, porque eles estarão no versículo 7, melhor dizer. Os misericordiosos. Irmãos, nós estamos nessa matéria sobre a bem-aventurança, as bem-aventuranças, que o Senhor da Glória, Ele pega o bem-aventurado e carrega no coração. Aleluia! E o bem-aventurado entra no coração de Deus, e o homem se torna, a pessoa se torna filho de Deus e amigos de Deus, como nós vemos hoje nesta ainda. Esse trabalho tão lindo da palavra de Deus. Vamos preparando aí, ouvindo, recebendo, e daqui a pouco tem os giros com azeite. É aí que entra o processo da cura física e espiritual. Glória a Deus! Resumo da palavra. Ela só resume em bom estado. E o versículo 8, leia, Macário. Isso, a trombeta está prestes a tocar. E as pessoas que vivem um coração impuro. E uma das identificações da impureza é a guarda de mágoas. A mágoa produz separação da pessoa com Deus, e ela também dá muita entrada para a doença de câncer, cancerígeno. Está compreendendo? Cancerígeno. Dá muito acesso, é constatado pela medicina que a maior parte da população que sofre de câncer é causado por guarda de mágoas. É a impureza de coração, tanto separa o homem de Deus, o ser humano, quanto também promove essas enfermidades, até mesmo incuráveis, ou muito brutalismo, ou tratamento estúpido, quimioterapia e assim por diante. Então, como é importante, a pessoa, ela está sempre na palavra, estendendo no versículo 8, não foi? E resumindo praticamente, bem-aventurados os limpo, eles verão a Deus, porque Deus é limpo e Ele é prático, e Ele liga ao seu corpo a sua pureza de coração, pureza de mente, assim por diante. E o versículo 9, não é? A irmã pode ler, bem-aventurados o quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é pacificadores? A
essa palavra paciência, sempre me lembrando que alguém já disse para mim, não uma pessoa em duas, que foram instruídas a não pedir paciência a Deus. Quem já ouviu isso? Ninguém? E isto é uma falsa doutrina, que tira a pessoa da visão do Espírito. Porque quanto mais você pede paciência, mais experiente vai ficando. Quanto mais pede experiência, mais uma melhor convivência com alguém que você vive, a menos que ele não queira. Mas os pacificadores, eles demonstram o poder de Deus em questão de mais do que bom, suave. Quando bom com suave que os irmãos vivam, apacentado, a palavra é esta. É mais do que bom, é bom e é suave. O clima é educado e é seguro com garantia, porque a salvação não é por obras. Só que a salvação, ela vem acompanhada com as boas obras para testemunhar que o Senhor é bom, Ele nos salva e Ele investe em nós as boas obras. Veja bem, texto e o versículo 10, não é? Isto. Bem-aventurados pacificadores, o 10. Aí uma vez pode ler o 10 e o 11. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentir, disserem todo mal contra vós, por minha. Quando os discípulos foram açoitados, foram reprovados pelos fariseus, o que eles fizeram? Ficaram alegres. Não vou pregar mais não, porque alguém me perseguiu. Paulo, de apóstolo, não vou pregar mais porque alguém me açoitou. Aí disse, glória a Deus, você sendo caluniado para fazer uma palavra. Maravilha! Eu sou digno disso. Glorificado é o nome do Senhor. Tem pessoas quando passam pela discriminação referente aos ímpios, ela desanima. Não, aí que vem a alegria e a honra, dizendo graças a Deus. Até o ímpio está testificando que eu sou servo de Deus, que é do estado de acordo com a palavra. E ele sabe que eu estou. Então, a doutrina bíblica, ela só nos leva ao processo do crescimento. É que isso, os irmãos leem, parece que são 9 bem-aventuranças. Só nesse sermão, sermão iniciativo, a área da sequência, outros sermões. Que é o mesmo que o Senhor da Glória, com a sua postura e a sua ética, Ele não vacila. Fala sério. Que essa palavra continue em cada coração. A palavra, o tema, as bem-aventuranças e o significado delas, não é? As bem-aventuranças de Deus. Quem compreendeu? A bem-aventurança leva a pessoa a meditar, como disse Deus a Josué, né? Medita de noite para que te vá bem. Josué 8, que é assim que se trabalha, né? A Bíblia tem aquela corrente inspirada. Pode ler, não é não tem não. Não se abate da tua boca o livro desta lei, antes medita dele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto dele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Compreendendo que Deus falou para Josué, como ser humano, pensando na ameaça dos inimigos, assim por diante, pensando também no seu instrutor Moisés que tinha morrido. Agora Deus falou, Moisés morreu, mas eu não. Eita Deus! Medita nela, ele morreu. Eu trouxe Moisés até aqui, e daqui para frente eu te levarei com as mesmas missões, porém medita.
vida, dia e noite. Tem possibilidade por causa do Espírito Santo em nós. Que Deus continue abençoando, já que trouxe a sua oferta, apresente a Deus aí, apresente com amor, com alegria, com graça em cada coração. A oferta é um momento também de alegria, não é? Por quê? Deus nos honrou, irmãos. Deus nos preparou. E Deus falou, olha, quem vai administrar os meus bens aqui na terra, os meus servos, as minhas servas. E você sente alegre, sente honrado. Sim ou não, irmão Marcelo? Irmão Marcelo confirmou ali, ó. Sentimos alegres, sentimos honrados. E muito honrados em ofertar a obra de Deus. E a maior oferta é a nossa presença aqui, não é? Não é? Diz a palavra. Senhor Deus, Pai poderoso, receba ofertas do céu, Senhor, que o Senhor tens preparado, porque na verdade o Senhor da glória, Ele prepara tudo primeiro, meu Deus, com o poder da tua infinita misericórdia, com o poder da tua graça, santa e poderosa, um Deus de amor e bondade, o Senhor tens preparado, Senhor, continuar preparando, tem nos abençoado, tem nos segurado, Senhor, glória, tem nos prosperado, Senhor, com a tua grande e gloriosa graça, e a tua palavra nos promete continuar nos prosperando com o pão de cada dia e a nossa vestimenta para a tua glória. Receba as nossas ofertas em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus. Coloque na sala, nós vamos ir para o final, irmão, já está aqui para os avisos. E louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém que passe os envelopes também?